Enquanto ministros são autorizados a consumir lagosta, o brasileiro sofre com a alta do preço da carne, que ameaça até o churrasco de fim de ano. E vamos falar agora também de PIB, inflação, esses grandes temas da economia. Mas antes vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, do Diese, sobre a crise da carne. Boa noite, Fausto, tudo bom com você? Boa noite. Fausto, realmente nossa carne aí para o churrasquinho está ameaçada nesse fim de ano. O que causou esse aumento, né? A gente pode relacionar isso com a questão de exportação da China, a alta do dólar e concorrência? Isso tem alguma coisa a ver? O que você acredita? Tem tudo a ver, né? Na verdade, no churrasquinho já está mais caro. Então, se ele está, certamente ele já está ameaçado. Né? Ele está ameaçado por duas pontas. Ele está ameaçado porque a carne subiu muito e o salário não subiu quase nada. Em muitos casos caiu e em muitos casos desapareceu. Então, a gente sempre tem que olhar os preços relativos ao poder de compra de cada trabalhador. E, realmente, hoje, o poder de compra do trabalhador, ele é menor do que estava em outros momentos, muito recentes, de 3, 4, 5 anos atrás. Então, acho que esse é um dado. Agora, por que a carne sobe? Bem, a carne sobe por vários fatores. Um fator é um fator sazonal, então, de tempos em tempos, você tem uma questão de sazonalidade, tanto na questão da carne quanto na questão do leite. Você tem a maior exportação desse produto para fora. Você tem sim a desvalorização do câmbio que influencia, mas influencia também porque a gente acaba exportando mais para fora. Mas isso coloca em questão uma série do modelo econômico que nós temos na nossa sociedade. Quer dizer, você tem um movimento em que para mercados internacionais você deprime o mercado nacional. Então, quando você tem o nosso foco de exportação, principalmente commodities, e aí a parte de alimentos importante, toda vez que há um fluxo maior de exportação das commodities e dos alimentos, o mercado interno sofre. E acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Será que é esse modelo econômico que a gente deveria defender? Quer dizer, nós temos uma dependência tão grande assim, em que a venda da carne para a China influencia no churrasco do fim do ano aqui no Brasil? É algo para a gente pensar um pouco. E Fausto, o que pode ser feito no caso? Bem, nós temos que olhar com mais cuidado para esses mercados. Nós temos que olhar com mais cuidado para os momentos em que vai tomando determinadas decisões. É razoável imaginar que períodos aconteçam de safras e entre-safras. O que nós temos que construir é perspectivas de médio e longo prazo de medidas que possam atenuar esse movimento. Agora, vale lembrar que a gente está falando muito da carne, né? A carne é um ponto importante, né? Mas nós temos a gasolina. A gasolina, se a gente pegar, também cresceu muito recentemente e tem a ver com uma visão que o atual governo tem, inclusive com relação aos preços controlados. Então, agora, o conjunto médio da população está sofrendo muito com o preço da carne, com o preço da gasolina, com o preço do botijão de gás, ou seja, tem uma série de itens hoje que está fazendo que a cesta cada vez fique menor na saída do supermercado do trabalhador. E como o consumidor, enfim, o trabalhador brasileiro, ele pode se defender disso tudo, Fausto? Bem, depende, né? A tendência sempre é a substituição. Você vai substituir a carne de boi pela carne de frango, pela carne de porco. Agora, isso não é de fato o que nos coloca, né? Porque o que o trabalhador precisa é de mais renda para poder lidar com essa relação. É claro que a gente que viveu um pouquinho mais velho, que viveu a época das inflações, sabe que a maior parte das casas tinham freezers, né? E os freezers eram para isso, porque a carne subia tanto, em que você recebia o seu salário, você congelava um monte de carne lá, porque o seu salário não daria para você comprar carne até o final do mês. E a gente está vendo algo parecido agora, né? Você tem várias falas, inclusive de açougueiros, lembrando a época do Sarney, dizendo, nossa, mas a carne nunca subiu tanto desde a época do Sarney. E isso é algo que é real. As pessoas estão sentindo na sua vida real os impactos de uma visão econômica que esse governo tem, né? E não começa só nesse governo, já começa lá em 2016 com o próprio governo Temer, que vem num processo de reorganização a partir de uma visão no mercado liberal para fora e tendo, em especial, a exportação de commodities como centro da sua operação. Por que a inflação, no caso, baixa e esses aumentos altos? Só para quem está em casa entender como que isso funciona? Bem, é porque a inflação ela é um compilado de produtos. Então, ao mesmo tempo que a carne sobe, a batata desce, o preço do tomate cai, e isso vai equilibrando essa cesta de produtos, isso vai definindo a inflação. E cada produto tem a ver com o peso que esse produto tem no prato e nas despesas do conjunto da população brasileira. O que acontece é que determinados produtos têm um impacto muito maior para os mais pobres e outros têm impacto muito maior
para os mais ricos. Então, por exemplo, a gasolina tem um impacto grande, em especial para a classe média e a classe alta, porque ela anda de carro. Já a tarifa de ônibus tem um impacto muito grande para o trabalhador, porque ele está ali operando, está usando o transporte público. Então, uma coisa é a inflação média. Então, a inflação divulgada é uma média. Outra coisa é a inflação de cada um. E essa inflação de cada um está vinculada à sua cesta de produtos. Do ponto de vista da economia em geral, a gente vai fazendo esta média. Agora, além da questão da inflação, uma coisa fundamental que é importante a gente olhar é quanto que a renda média do trabalhador consegue comprar de uma cesta de produtos. O que a gente está vendo hoje é que a renda média do trabalhador compra uma cesta de produtos menor do que comprava em outros momentos. E aí você vai entendendo melhor, porque às vezes a inflação aparece pequenininha, mas na outra ponta a nossa sensação é que a nossa vida piorou muito. E de fato ela piorou. Porque ela piorou porque as coisas, mesmo que tenham subido menos no seu conjunto, a nossa renda caiu. Perfeito. Bom, Fausto, obrigada, viu, pelas suas explicações. Até a próxima. Até a próxima, estaremos aqui.